Olá, boa noite, bela madrugada para todas, né? E que Deus possa nos guiar a cada instante, a cada momento. E essa noite nós vamos orar. Antes de abrir a Bíblia, nós também vamos falar sobre princípios de saúde. Oremos. Grande e poderoso Deus, eterno Pai, que habita nos altos céus, estamos aqui em Tua santa presença, ó Pai, para que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Nos abençoe, enviando o Teu Santo Espírito para nos guiar e falar ao nosso ouvido, Senhor. Se nós não entendermos, para que o Teu Santo Espírito nos guie nessa verdade. Pai querido, também te pedimos a proteção dos Teus anjos, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é falar sobre o templo do Espírito Santo. Bem da verdade, nós temos que cuidar. Onde é que Jesus habita? Onde Deus habita? Que é dentro de nós, não é verdade? Aqui dentro não é onde Jesus tem que habitar? Um pulsar. Eu sinto Jesus habitando dentro de mim, não é isso que você fala? Eu sinto Jesus, não é isso que nós devemos sentir? Então, se Jesus habita em mim, eu devo cuidar de mim, eu devo cuidar da minha saúde, certo? Apocalipse 14:7 vai nos falar que a mensagem de Apocalipse nos chama a temer a Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória. E 1 Coríntios 10:31 também fala que há muitas maneiras de glorificar a Deus. E o apóstolo Paulo, ele inclui os hábitos de comer e beber. Assim, o cuidado da saúde física faz parte do crescimento, certo? Vamos procurar em Apocalipse. Você pega a sua Bíblia e eu pego a minha, que ela tá aqui. Apocalipse 14:7, né? 14:7. Rapidinho, para não tomar muito tempo. Dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Não é? E 1 Coríntios 10:13 diz assim, bem pertinho de Gálatas, depois de Atos, Romanos, por ali. 1 Coríntios 10:13. Então, diz assim, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Amém? Desculpa, eu li errado, bem que eu li aqui. 10:31, não é 10:13, é 10:31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Marque na sua Bíblia.
Assim, o cuidado da saúde física, ela faz parte do crescimento espiritual. Sim, porque a nossa mente e o nosso corpo, eles estão intimamente ligados, relacionados um com o outro. Deus se comunica conosco por meio de quê? De quem? Do Espírito. E imprime as suas verdades em nossa mente. Então, caso o corpo esteja debilitado, doente, a apreensão e a compreensão dessas verdades certamente serão dificultadas. E a Bíblia nos fornece princípios de saúde extremamente necessários ao viver cristão. E também em Gênesis 1, 29 e 30, diz assim, que cuidado Deus teve para um homem recém-criado? Ali diz que o ser humano deveria ter uma alimentação natural, saudável. A dieta original estabelecida lá no Éden era composta por frutas, nozes e grãos. Não havia consumo de carnes, porque não havia morte. Esta veio como resultado do quê? Do pecado. A alimentação natural, ela promove a saúde e o bem-estar. A má alimentação, além de provocar doenças, sofrimento, embora a mente inviabiliza a comunicação com o céu. Você sabe quanto tempo os primeiros indivíduos da Terra viviam, mesmo após o pecado? Gênesis 5, 8 e 27 diz que Adão viveu 930 anos. Inclusive no Congresso foi falado sobre isso, né? Quanto tempo, né? Aqueles indivíduos viveram. E de um tempo para cá foi diminuindo, não é? Então, Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912. Matusalém viveu 969 anos. A obediência à lei de Deus e às leis de saúde produz longevidade e qualidade de vida. A população de Loma Linda, você sabe, já foi falado, tem em reportagens, que é uma população do mundo, é uma cidade aqui em um país que é uma cidade onde mais existem pessoas que são adeptos à alimentação natural e elas vivem por muito mais tempo. Então, as escrituras declaram que os primeiros seres humanos eram longevos, quer dizer que viviam mais. Mesmo após o pecado e antes do dilúvio, a alimentação consistia no uso de frutas, verduras, grãos, né? Como a gente via, ou seja, era uma alimentação vegetariana. Com a entrada do pecado, surgiram as doenças, a morte, e Deus reduziu a vida humana para 120 anos. Então, Gênesis 6:3 é o que fala. O salmista menciona ali no Salmo 90, você pode procurar ali, no Salmo 90, que diz assim, ali menciona ali que a vida humana normalmente chega aos 70 anos, agora no tempo em que nós estamos. Somente aquelas pessoas que são mais adeptas à alimentação natural, que elas vivem mais tempo. Isso já está sendo provado cientificamente. A Bíblia, ela fala sobre isso. Deus deixou isso bem claro. E sobre princípios de saúde. E os cientistas têm comprovado isso claramente.
E Deus permitiu ao homem o uso de alimentação cárnea em Gênesis 9, 3, 4. Será que foi isso? Quando que foi? Quando foi que Deus permitiu isso? Isso aí foi após o dilúvio. Noé sabia a diferença entre animais limpos e imundos. A alimentação original apresentada lá em Gênesis, na criação, ela não possuía carne. O que ela possuía? Entretanto, após o dilúvio, sem o equilíbrio vegetal, pois tudo foi destruído com a violência das águas. Deus permitiu, prestem bem atenção, Deus permitiu o consumo temporário de carne, de animais limpos que foram levados para a arca. De todo animal limpo, levarás contigo 7 pares, o macho, a sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e a fêmea. Mesmo permitindo o uso de carnes, qual foi a orientação do Senhor? Isso fala em Levítico 11:47. Deus pediu para fazer diferença entre animais imundos e limpos. Deus permitiu o consumo de carne de animais limpos, detalhadamente listados em Levítico 11, durante um período emergencial. Então, eu vou deixar para você, em Êxodo 16, você pode ler ali. Então, assim, ele providenciou um alimento natural novamente. O que seria? O maná. Em Êxodo 16 vai falar sobre isso. As características dos animais limpos, sabe quais são? Isso fala em Levítico 11, versículo 2 até o 12. Então, ele diz assim, que o animal deve remoer e ter os cascos divididos em 2, tá? Em 2. Eles devem remoer e ter o casco divididos em 2. Dos rios e mares, usar apenas o que tem escamas e barbatanas. O plano de alimentação para o homem está em Gênesis 1, 29, 30. Inclui grãos, frutas, verduras, legumes. Não devemos consumir carnes imundas, nem seus derivados. Bacon, presunto, salame, mortadela. Isso aí é tudo alimento cru, que vem de animal imundo. Então, bem como frutos do mar, que se alimentam, que eles limpam o mar. O que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Provérbios 20, versículo 1, 23, versículo 29 a 35. O que a Bíblia fala sobre isso? Sobre as bebidas alcoólicas? Ela não permite. O consumo de álcool é veementemente condenado na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E em Efésios 5:18 fala sobre isso, 1 Coríntios 6:12 também fala sobre isso. E o álcool engana os sentidos, enfraquece a mente, faz definhar o corpo, destrói lares, vicia, causa doenças crônicas e, acima de tudo, destrói pouco a pouco a sensibilidade da onde? Da nossa mente, para ouvir a palavra de Deus. Por que será que Deus se preocupa com a nossa alimentação? Você já se perguntou por quê? Você viu que Deus nos fez e ele teve toda uma preocupação? Em 1 Coríntios 6:19 fala: nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Alguns julgam que têm o direito de agir como lhes agrada. O corpo é meu, eu faço o que eu quero, não é isso? Porém, a verdade é que não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos a Deus, acima de tudo devido à criação, e em segundo lugar, pela redenção. Quando consideramos o nosso corpo como templo do Espírito Santo, o que acontece? Isso nos coloca sob a obrigação de cuidar dele. O estilo de vida desregrado e a alimentação de má qualidade profanam o templo, nosso corpo. Por quê? Interferem na comunhão pessoal entre criatura
e Criador. Deus deseja para cada um de nós, os seus filhos, diz em Êxodo 15, 26 e 3 João 2, que nós tenhamos saúde e que nenhuma enfermidade venha sobre nós. Deus deseja que os seus filhos, Deus deseja que nós todas sejamos prósperos em todos os aspectos da nossa vida e que tenhamos saúde, mantendo equilíbrio na prática do que é bom e rejeitando o que nos faz mal. Alguns não têm saúde devido a problemas hereditários e outras devido à desobediência às leis naturais. Porém, se todos seguirem os princípios estabelecidos por Deus aqui na Bíblia Sagrada, cada indivíduo poderá desfrutar a melhor saúde possível. Então, queridos, como diz ali em Atos 17:30 e Tiago 4:17, a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto é que Deus não leva em conta o tempo que a gente não sabia, o tempo da nossa ignorância. Deus não leva em conta, não. Deus passa por alto o tempo da ignorância. Sabia? Leva por alto. E não o considera passível de castigo eterno. Grande parte dos efeitos dos maltratos do corpo podem ser revertidos com a adoção de um estilo de vida saudável, e no caso, fazendo sempre a mesma coisa, todos os dias praticando, né, na vida diária, dormir 8 horas por dia, ingerir 2 litros de água, inalar ar puro, que mais? Praticar exercícios físicos, alimentar-se saudavelmente e equilibradamente, tomar banho de sol, praticar a temperança, ser equilibrado com o que é bom e evitar o que é ruim. Confiar em Deus. Queridas, nós devemos reconhecer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, desejar fazer a nossa parte para ter mais saúde, querer, a partir de hoje, ter uma alimentação de acordo com os ensinos bíblicos, de acordo com o que Deus nos oferece, com o que Ele nos deseja. Vamos orar neste momento por todas as nossas irmãs do grupo, por todas nós, para que nós consigamos vencer, queridas, jejuando, orando umas pelas outras, que possamos iniciar uma vida saudável, praticando tudo isso, porque é para nós mesmas. Deus nos criou saudáveis. Vamos lutar juntas. Grande e poderoso Deus, eterno Pai, que habita nos altos céus. Neste momento, Senhor, nós viemos em Tua santa presença nesta madrugada para Te implorar, Senhor, pelo Teu perdão, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, ó Deus. Obrigada por tudo, meu Pai, pela proteção, por tudo que o Senhor tem feito por cada uma de nós. Imploramos, Senhor, que o Senhor esteja com todas do grupo aqui representadas, por cada mãe, cada pai, cada avó. Te pedimos pelas pessoas doentes, pessoas acamadas, irmãs queridas
Irmãs que lutam, Senhor, cada dia saem para trabalhar. E também por aquelas que estão desempregadas, Pai. Por favor, continue conosco para que tenhamos uma noite agradável. Esteja com nossos esposos, esteja com nossos maridos, abençoando e protegendo a cada um. Guie cada filho nosso para o teu reino e abençoe a cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém.